anterior, então foram 7 anos na TV Globo, 1 ano no Banco Santander, e antes de entrar no Cefet, também substituta na UFRJ, na engenharia de produção. Então, enfim, a gente acaba sempre, toda semana de extensão, eu e a Ana Clara, né, por coincidência, a gente não se conheceu na empresa, mas ela também trabalhou na TV Globo, né? Em algum período a gente trabalhou juntas, mas a gente nunca se cruzou lá e fomos nos cruzar no Cefet. Mas isso diz um pouco das nossas afinidades, né? Acaba que a gente tem afinidades de publicação, afinidades de interesse e afinidades de propósito, né? De sermos gestores e profissionais melhores, né? Nesse futuro que está, cada dia que passa, um pouco mais incerto, né? Enfim, então, assim, a gente sempre traz na semana de extensão algum tipo de reflexão com relação ao trabalho, porque muitos alunos estão começando a estagiar, estavam começando a estagiar, porque o curso da produção lá em Itaguaí ele é um curso relativamente recente, a gente tem pouco mais de 5 anos, né, de curso, então hoje a gente já tem os alunos trabalhando, então eu imagino que aqui no público eu tenho alunos que estão já trabalhando com CLT, eu tenho alunos que são estagiários, eu tenho alunos que não estão trabalhando ainda e também, enfim, estão ansiosos por estar no mercado de trabalho. E a engenharia de produção acaba que ela está muito apta a ser adaptada a um modelo que chegou para ficar, que já existia, né? Que a tecnologia propicia, né? Já propiciava, né? Das plataformas, né? Digitais, o Zoom não é novo, o Teams talvez também não seja, ele ganhou essa força nos últimos 2 anos, mas, enfim, todas essas plataformas de encontros, né, que a gente tem feito, elas já existiam, as empresas estão todas utilizando também, e provavelmente isso vem para ficar, o home office está aí, e junto com ele vem um novo modelo de trabalho, enfim. Então, a nossa ideia aqui hoje é a gente discutir, né, e a gente trocar, né, a ideia de uma mesa redonda, a gente que vocês conversem com a gente, né? Eu sei que vocês são tímidos, que vocês não gostam de falar, mas a nossa ideia não é que a gente dê uma aula aqui sobre nenhum assunto, a gente vai falar sobre o que a gente experienciou, do que a gente experienciou de experiência profissional, do que a gente vem acompanhando, enfim, do que a gente também está sendo impactado do modelo atual, enfim. De trabalho remoto, e a ideia é que a gente faça uma troca. A gente dividiu, vamos dizer assim, 3 grandes pilares que a gente vai conversar aqui hoje, né? A gente vai falar sobre o home office, e vamos falar assim, sobre o home office numa situação desse home office eterno, né? Que a gente está vivenciando, experienciando hoje. Vamos dizer assim, é um home office 24/7. Quem está ainda numa modalidade toda remota sabe que o trabalho ele está dentro de casa, né? Tá junto, então é uma nova realidade e tem muita gente também. Eu sei que tem alunos que já estão em empregos, conseguiram vagas que vão ser 100% remota. Então, assim, as empresas já estão também se adaptando a isso. Então, é a gente discutir sobre esse home office eterno. A gente não tem como discutir que, como eu falei, é um home office eterno, então a gente está falando de a gente não conseguir desconectar. Aquilo que antes era tão importante, né, que a gente tinha as nossas fugas, né, a gente tinha os nossos, vamos dizer assim, a gente tinha os nossos almoços para quem mora, tem muita gente aí que eu sei que já está, inclusive mora em Itaguaí, na nossa república, né, entre aspas, que a gente tem lá, mas enfim. Para quem mora sozinho, sabe que a importância de um almoço no domingo com a família, as saídas, os barzinhos que vocês iam, os shows, enfim, toda essa interação social sempre foi muito importante para a gente poder manter, né, a sanidade, né, o gás. E hoje a gente já voltou ao normal, talvez muitos aqui já tenham voltado muito mais do que talvez eu esteja falando no aspecto pessoal. Mas a gente também tem um aspecto que é a situação econômica que a gente vive, que nos impede de manter, de repente, essa vida que a gente estava tendo anterior à pandemia e anterior a alguns anos anteriores, ou seja,
o dinheiro está mais curto, as saídas acabam se tornando também mais escassas, independente do contexto pandêmico, ou seja, então aquelas válvulas de escape que a gente tinha, também a gente tem que aprender a conviver, né, com essa válvula de uma maneira diferente. Então esse é o segundo pilar, a gente vai acabar falando um pouco sobre o quê? Sobre a precarização do trabalho, né? Porque tem essa nomenclatura, não é um xingamento, mas é importante a gente falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso está muito atrelado às angústias e às ansiedades que vocês passam para a gente, né? Que estão trabalhando, enfim, estão trabalhando muito e, enfim, vem todas as ansiedades aí para conta junto, ainda mais fazendo a faculdade. Então, e no fim, a gente vai falar um pouquinho sobre remuneração, sobre CLT, sobre os tempos atuais de empreendedorismo, de trabalhar por conta própria, enfim, que é uma realidade que está totalmente ligado ao contexto atual e é super pertinente dentro do nosso curso. A gente tem essa área, né, de empreendedorismo e é importante que a gente discuta ela aqui de uma maneira saudável, né, sem falsas promessas de riqueza, enfim, não é os alunos que nos conhecem sabem que a gente não partilha dessas ideias, mas a gente quer discutir aqui, refletir sobre esses assuntos. Então, esses são os 3 grandes pilares que a gente vai falar aqui, né? Clara, se quiser falar alguma coisa aí também junto, já falei dos 3 pilares que a gente vai falar. Uhum. Vamos lá. Os assuntos de seguridade e econômicos são a especialidade da Priscila, então ela vai conduzir bastante essa parte. Então, o nome que a gente deu para esse evento, né, o trabalho no mundo pandêmico, não significa que tudo isso só começou agora, de 1 ano e meio para cá. Né? A gente está falando de situações que já aconteciam. O home office era uma realidade crescente nas empresas, mas faltava um tanto de coragem também, né? Porque você se colocar num ambiente em que você não controla todas as variáveis, isso traz muita insegurança. A gente mesmo no Cefet, a gente já tinha permissão para ter disciplinas online e a gente sempre teve algum tipo de receio, né? Porque tem que adaptar, como é que vai sair? De repente você é jogado nesse meio e pronto, né? É adaptado à força. Então, assim, esses processos todos já vinham acontecendo, mas eles foram muito acelerados com a pandemia. Uma coisa que a gente pode dizer que é positivo, assim, nada é completamente, né, totalmente negativo, é que também esse contexto da pandemia, longe da gente falar né, dos despertares coletivos, generalizados, que seremos pessoas melhores, a gente já superou essa ideia, mas, assim, com certeza, muitos paradigmas foram quebrados nesse tempo, né, em diversas coisas. E um deles é sobre a questão do trabalho. Então, a glamourização da sobrecarga de trabalho, a glamourização, né, de alguns perrengues que a gente passa. Então, a gente foi quebrando, foi desmistificando algumas coisas. Mas é muito importante a gente trazer para a discussão, tá? Porque a gente começa a perceber vários pontos de incômodo. E aí, ontem, até eu e Priscila, a gente conversando, né, para tentar alinhar as coisas para cá. E assim, ok, a gente tem diversos problemas. E como que a gente resolve? A gente resolve? A gente é capaz de resolver? Não existem soluções individuais, porque os problemas não são individuais. Eles são estruturais, como a gente fala, ou seja, eles fazem parte de como que as coisas estão estruturadas de uma forma geral. Então, nem sempre é uma questão de uma escolha individual que vai determinar a mudança de tudo. Mas nós somos parte desse todo. Então, quando a gente decide não compactuar, não reforçar isso, né? E eu, você, eles, todos nós aqui, e a gente vai passando isso para frente, você vai... É justamente esse processo que a gente está vivendo agora, né? De você tentar desmistificar, desrotular algumas questões que sempre incomodavam. E aí, esses temas que nós colocamos, né? Valor, competência, relevância. Quando a gente fala de mundo do trabalho, e eu e Priscila somos pessoas já formadas há alguns anos, há mais de 10 anos, né? Nós entramos na faculdade já tem mais de 15. Nós fomos alimentadas durante o nosso período de faculdade, nosso início no mercado de trabalho, nossa vivência em empresas, sempre com esse espírito do valor do trabalho, né, de desenvolver as suas competências, a sua relevância para o mundo. A geração Y, que alguns de vocês estão aí, alguns são da Z, né? A próxima é a Z. Alguns estão na Z, alguns estão na Y, tem um meio do caminho que vocês estão aí.
E assim, a nossa geração Y, e por isso que ela está absolutamente frustrada agora, ela foi alimentada com o mingau desses assuntos, desde a família, desde a infância, desde a escola, até a faculdade, no mercado de trabalho, que você vai fazer a diferença no mundo, que o seu trabalho vai ser super relevante, o seu valor, fora os ideais de prosperidade econômica. Né? Tudo isso não tem como pano de fundo a ótica liberal, que foi totalmente dominante nos anos 90, né, com a promessa de um crescimento econômico, da retomada do que a gente perdeu ali pela década de 80. Né? Então, nós conseguiríamos vencer todos esses desafios que foram colocados para gerações anteriores e íamos realmente mudar o mundo, tornar o mundo sustentável, né, globalizado, com equidade, com valor. E o seu trabalho ia fazer isso. E a gente foi para o mercado de trabalho achando isso. Muita gente se inspirava em capas de revista, né, que via lá que o cara, com 24 anos, era CEO da Coca-Cola. Né? E eu estava pegando ônibus para ir para Curicica trabalhar no Projac. Não conseguia dinheiro nem para comprar um carro para mim. E aí você fica assim, o que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa, e eu gostava, eu adorava o meu trabalho, não tinha nenhum problema. E aí você fica assim, tá, eu tenho que mudar tanto para dar certo, mas o quê? Porque também assim, eu gosto disso que eu faço, então será que tá tão errado? E você começa a sentir que você é um ET naquela história, assim, que você tá errado, você tá fora de contexto, né? Então, onde foi que eu errei, que eu não consegui chegar nesses lugares? E hoje a gente está nessa onda de desmistificar, falando que boa parte dessa galerinha aí dos 24 anos CEO, o pai dele era o CEO anterior, né, o tio. E aí é bem uma linha muito óbvia que isso vai acontecer. Dificilmente é um cara que entrou como office boy e virou CEO com 24 anos. No máximo a gente vê gente que entrou como office boy, conseguiu fazer uma faculdade, virou um analista com 24 anos, palmas para ele, conseguiu, mas está longe de ser o CEO da empresa. E aí, o grande problema, e assim, e aí, até para deixar claro também, a gente não está falando contra quem prospera rápido, algumas pessoas avançam rápido na carreira por diversas razões, por contextos diversos, não é nenhum problema ser um herdeiro também, adoraria ser, não sou, né? Mas não vou falar mal de quem é, mas não é meu caso. O problema é a gente vender isso como uma receita acessível a todos. Não é uma receita acessível a todos. E aí, a gente começou, e aí essa geração Y, chegando nos 30 anos, que a gente entende como um limiar para tudo na vida, né? Para estar casado, para ter tido um filho, para ter sucesso profissional, para ter conhecido 10 países no mundo, as pessoas acham que é um portal mágico. Quando chega nessa idade, começa a bater uma angústia, um mal-estar, porque as coisas não se resolveram tanto assim. E aí a gente vai pegar também o contexto do Brasil, de 2015 para cá, em que a gente, né, veio de algum crescimento e estacionou e agora é ladeira abaixo, né, via precipício. E aí isso se torna cada vez mais distante. Né? Essa realização, esses ideais individuais, eles vão ficando cada vez assim, você quando parece que está chegando perto, o negócio vai afastando e você não está chegando nunca. Ainda veio a pandemia, que tornou as coisas mais complexas ainda, colocando a gente num ambiente desconhecido, com formas diferentes, né, que a gente não conhecia para fazer. E aí vem todas essas angústias. Então, mais do que falar isso para o mundo do trabalho, eu e Priscila, que como professoras, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer essa mensagem, principalmente para vocês que estão ingressando no mercado de trabalho. Né? Estão nesses 20 e pouquinhos anos, iniciando carreira, alguns já trabalhando, mas ainda é o início da carreira. Né? Não tem tantos anos de experiência. E também não é um recado assim, gente, desistam, é tudo uma droga. Não, tem coisa boa. Eu e Priscila fomos felizes muitas vezes trabalhando em empresa. Né? Mesmo não concordando com algumas coisas, mesmo tendo que às vezes rever alguns pontos da carreira, a gente fez coisas que a gente adorava e que a gente se desenvolveu e fez bem feito e foi feliz e fez amigos. Né? A vida é assim. No Cefet também é assim, a gente não é feliz todo dia, a gente adora o que a gente faz, mas a gente não é feliz todo dia. E essa é a realidade da vida. Né? Então é bom que a gente nivele também que o trabalho não é esse conto de fadas, mesmo que você adore o que você faz. Né? Então é muito importante que a gente consiga nivelar essas coisas. E aí, tentando entender esse mal-estar que a gente sente, né? Que eu também sinto, né? Mesmo já tendo algum tempo de estrada, também sinto, porque existe uma pressão, existe uma mensagem inconsciente, subliminar, às vezes nem é inconsciente, é declarada mesmo. A Priscila separou várias manchetes que vão desmistificar, né, essas questões, né, em que você parece estar sempre devendo. Eu tenho essa sensação comigo de que eu estou sempre devendo.
né? E talvez seja verdade, mas talvez não seja tanto assim quanto eu pense. E vai te dando uma sensação de culpa, né, de a síndrome do impostor, que você parece que nunca é suficiente para aquilo, que você vai ser desmascarado, né, que as coisas não são bem assim como as pessoas veem. E isso vai sufocando a gente. E aí, o que está por trás desse grande mal-estar que a gente vive, né? E aí a gente foi buscar algumas referências e entendeu alguns assuntos, né, que vinham por trás. Ponto 1, um foco numa produtividade infinita. Então a gente olha para a mídia, né, e principalmente em momentos de pandemia, a gente estava ali nos primeiros dias de home office, de trabalho remoto, de estar em casa, de não saber nem o que fazer para lidar com o vírus, né, não saber o limite daquilo. E as mensagens eram: faça 15 cursos durante a semana, já que você está em casa. Como produzir em home office, como dar conta das crianças, do cachorro, né, de todos os parentes que ficaram nas suas costas agora, e mais o trabalho sendo produtivo, ainda tem que estar arrumado para a chamada de vídeo. Então, mindset digital, soft skills, autogestão, uma enxurrada de assuntos que começaram a chegar pra gente, e a gente sufocado naquilo sem saber nem o que, né, como dar conta da própria vida, né? E isso vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai aumentando essa sensação de impotência, de incapacidade, né, de como lidar com todo essa complexidade desse mundo, né, que de repente a gente não sabia como fazer. E aí o pensamento que vem assim, ok, que você está se sentindo incomodado, mas aí você para e pensa assim, se você começa a conversar com pessoas, você pensa assim, quem se enquadra nisso? Alguém se enquadra? A vida fora do Instagram, né? A vida fora do LinkedIn, e no mundo do trabalho é o LinkedIn. O Instagram também serve de vitrine, mas é o LinkedIn que é a grande vitrine das plenas satisfações e felicidade. E aí a gente fica nesse questionamento, né, de quem está se enquadrando nisso, né? Passar um pouquinho a palavra para a Priscila aqui, dentro disso que eu falei, aí depois a gente vai pegando outros ganchos aqui. Isso aí, sempre, eu vou sempre concordar com tudo, quase tudo que a Clara fala aqui. Eu queria, assim, ela foi falando, aí eu fui colocando aqui alguns pontos, né, porque, assim, qual é a ideia, né? Por exemplo, quando a gente estava conversando ontem, a gente falou sobre isso, né? Tá, mas aí, claro, a gente não pode só criticar. A gente tem que... Os alunos vão ansiar uma resposta. Só que, por mais que a gente tenha rodado, é como a Clara falou, o reforço. Não tem resposta pronta, né? Não existe uma resposta mágica para, vamos dizer assim, para as angústias que a gente está vivendo por conta disso tudo que a Clara está falando, né? Que assim, gente, não existe resposta mágica, mas existem formas da gente se autoblindar, né? Da gente começar a criar uma inteligência emocional muito necessária. Vocês estão na faculdade, vocês estão adquirindo a inteligência técnica, né? A competência técnica para aquela função que vocês vão exercer, enfim, com o diploma que vocês vão ter. Mas, paralelo a isso, a gente também tem que trabalhar esse nosso mindset aí, que é a grande palavra da moda. Mas a gente tem que trabalhar no sentido de se blindar determinados discursos que são colocados. E eu sempre trago isso, eu sempre falo nas minhas aulas, e é quase que um pensamento repetitivo. Eu sempre falo que eu quero que vocês tenham um pensamento crítico. Eu sempre uso essa terminologia, pensamento crítico. Porque, gente, e eu tento trazer isso para vocês num universo de graduação, porque eu senti muita falta disso, porque eu me formei graduada em administração. Então, assim, entendam também, eu me formei num contexto onde eu tinha muitas possibilidades de trabalhar nos corporativos das organizações, porque a gente tinha uma situação de pleno emprego, que dá uma diferença muito grande. Mas eu me formei sem ter o pensamento crítico. Eu me formei consumindo o LinkedIn, não da maneira como é hoje, que eu acho que hoje está um pouco, vamos dizer assim, está piorado no meu ponto de vista, né? Mas, assim, eu já consumia aquele pensamento hegemônico que é colocado, né? O pensamento de trabalhar muito. A Clara falou da glamorização do trabalho. Gente, isso é muito importante. Na minha época, a gente não falava dessa forma, mas a gente já falava de workaholic.
É um termo que hoje se fala pouco, mas lá no passado, olha que horror, Clara, você entregando nossa idade aqui. Mas a Clara já falou que a gente já se formou há uns 15 anos, né? Tem mais ou menos isso aí. Então, assim, mas lá atrás, lá em 2008, quando eu for dando os números, lá em 2008, quando eu me formei, já existia isso de você glamourizar, trabalhar muito. Eu tinha colegas que trabalhavam em consultoria, administradores, e eles tinham verdadeiros orgasmos dizendo o quanto que eles trabalhavam, o quanto que eles passavam o final de semana, tendo que fechar algum projeto, tendo que fechar alguma entrega. Isso era uma coisa que era vista como positiva, certo? Era um discurso hegemônico de valorização, de orgulho do trabalho, no sentido de também não de orgulho do que você sentir orgulho dos teus resultados, né? A gente estava sendo apresentado às metas, a gente estava sendo apresentado enfim, a competitividade entre pares, né? A gente estava sendo apresentado aquilo. Ainda não era tóxico o ambiente, entrávamos novos nas organizações e por exemplo, eu quando entrei para começar a trabalhar, a maior parte das pessoas já tinham muitos anos de casa, né? E eu era o novo ali dentro, né? E eu era o novo e eu tinha um pensamento de trabalhar muito, de demonstrar muita disponibilidade, muita proatividade, porque eu queria crescer, eu queria performar melhor do que aquela galera que já estava ali há muitos anos. E eu comprei esse discurso durante um tempo, pouco tempo, né? Porque eu comecei a trabalhar, eu ainda estava fazendo a faculdade, estava no 6º período. Mas logo quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer o mestrado, porque eu queria ser diferenciada, né? Eu pensava assim, caramba, eu preciso ser diferente dessa galera aqui. E essa galera, eles no máximo têm uma pós-graduação em MBA. Eu vou fazer um mestrado, porque aí eu vou ser a única que vou ter um mestrado e eu vou conseguir me destacar melhor. E aí, gente, no mestrado, que tem uma visão, eu fui para o mestrado na UFRJ. Eu tinha flexibilidade no meu horário de trabalho, então eu pude fazer lá integral, nos dias que eu tinha aula, eu tinha disponibilidade para ir fazer. Então, assim, porque eu estava numa empresa que queria estar à frente do tempo dela lá atrás, eu só estou falando de 2009. Em 2009, quem pensava em você ter flexibilidade de trabalho? Isso era uma coisa impensável. Hoje já é uma coisa mais acessível. Porque hoje você é o seu autogestor e a empresa quer que você seja. Mas a gente vai falar aqui que nem sempre é bom que a empresa queira que você seja o seu autogestor, porque tem algumas pegadinhas nessa história. Mas, enfim, aí eu fui fazer o mestrado, e no mestrado eu fui apresentada a alienação no trabalho, eu fui apresentada a conceitos de toxicidade no ambiente de trabalho, liderança narcisística, coisas que nunca na faculdade eu ouviria falar sobre aqueles assuntos. E no mestrado eu fui ouvir sobre aquilo. De professores que estavam ali há anos estudando, né? E eu acabei entrando numa área de gestão da inovação. Minha tese era internet e TV aberta, ninguém falava sobre isso, porque a internet era uma concorrente da TV aberta, minha dissertação. Mas, enfim, eu estava ali, lembra, buscando novo, eu queria proatividade. Mas me fez tão bem aquele ambiente acadêmico, porque eu saí com um pensamento crítico e tudo isso que eu, assim que me formei, jogava na empresa, no meu trato com os meus gestores, eu sentia que ali a coisa dava certo. Então, ali o crescimento vinha, porque realmente o mestrado me tornou diferente do senso comum de todos. Mas era um senso comum crítico. Eu criticava. Eu dizia assim, mas por que a gente vai fazer assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Isso era visto com bons olhos pelo diretor. Mas eu questionava tudo e eu jogava. Se eu tivesse que trabalhar no mais horas e ninguém me pagasse hora extra, eu já jogava uma piada. Eu já usava de ironia para poder dizer que, opa, ninguém está me pagando aqui. E eu comecei a ver que aquela galera da minha faculdade que glamourizava trabalhar muito, aquela galera não estava com nada, no meu entendimento, né? Então, assim, hoje, o que eu vejo? Que eu vejo com a Clara, que incomoda, e eu quero que vocês se previnam disso. A gente vê uma onda, assim, vocês são metralhados o tempo inteiro
de LinkedIn, de arrasta para cima. O tempo inteiro vocês são metralhados sobre essa, vamos dizer assim, não é a glamorização, mas essa vamos dizer assim, esse está sempre estudando, está sempre tendo que adquirir novas competências, eu sempre tenho que estar fazendo um curso novo, eu sempre tenho que estar fazendo um curso novo, eu sempre tenho que estar aprendendo alguma coisa, eu tenho que ler um livro novo, eu tenho que escutar um podcast aqui, eu tenho que ouvir um vídeo aqui, o autoconhecimento aqui, é isso ali, é isso aqui, é isso ali. E aí o que acontece? O mercado coloca vocês de uma forma que, primeiro, o trabalho vira uma coisa utópica. Vocês veem os cases de sucesso, e é como a Clara falou, ela falou dos herdeiros, gente, você vê os cases de sucesso, aí você fala assim, pô, essa pessoa ganhou, abriu esse negócio, deu muito certo. A gente não sabe o que estava por trás. A gente pode olhar as estatísticas. Nas estatísticas, abrir negócio no Brasil, você tem 90% de chance de falhar nos 3 primeiros anos. Essa é a realidade. Você está 90%, é muita coisa. E esses 10% que sobra? Esses 10% que sobra, a gente não sabe se o cara está na 3ª tentativa, na 4ª tentativa. E quem é que, sem ser herdeiro, vai conseguir bancar 2, 3, 4, 5 tentativas de abrir uma startup? De fazer a startup, eu dou aula de GI, eu sempre falo, gente, eu não gosto do termo tanto startup. Startup nada mais é do que empreendimento inicial. É um empreendedor inicial, é um empreendimento inicial. A gente fica dizendo que é startup usando o inglês e trazendo isso, mas assim, é isso, é um empreendimento inicial. Mas quantas vezes essa pessoa que deu certo naquele negócio, ela falhou antes? A gente é metralhado só pelos cases de sucesso. Ninguém fala do resto de trás. Aí sabe o que acontece? Como é utópico, eu trabalho. Aí eu chego lá e eu faço uma coisa operacional, braçal, que não pensa, que eu não estou usando nada do que eu gostaria. Ninguém me dá voz. Quando eu falo, me cortam. Eu fico frustrado. Aí eu me fecho. Aí eu acho que o mercado de trabalho é horrível. Aí eu desenvolvo uma burnout. Aí eu desenvolvo uma ansiedade grande. Aí eu desenvolvo uma frustração. Aí eu falo que eu não vou querer trabalhar com isso. Entende? É porque é utópico. Porque esse trabalho de propósito, ele é utópico. Eu hoje trabalho com propósito. Mas durante 8 anos da minha vida não tinha propósito. Eu não achava propósito fazer indicador na TV Globo, porque me batiam nas costas. Eu fazia as contas lá, vamos economizar 14 milhões nesse projeto aqui, né? E o que eu vou ganhar? Dos 14 milhões que eu participei do projeto junto com os outros 10 lá que fizeram junto. Podia dividir esses 14 milhões aí que a gente conseguiu fazer, reformular, otimizar, vamos mudar a rotina, refaz o fluxo de trabalho, novo workflow e o caramba. Gente, gravo tapinha nas costas. Então eu ficava assim, vou ficar defendendo o bilionário? Eu já tinha esses pensamentos assim na época até hoje eu estou no grupo lá com o pessoal. E até hoje o pessoal fala, Priscila, você continua essa pessoa que aí, traz para a política, a esquerda aí que quer direito, que não gosta dos burgueses. Não é que eu não gosto dos burgueses, mas é que a gente tem que fazer o nosso pensamento crítico. Então, assim, hoje eu trabalho com propósito porque eu fico em êxtase quando vocês dizem que uma fala minha, uma aula, uma disciplina fez diferença para vocês. Quando vocês dizem que uma conversa, uma troca foi boa. Quando vocês dizem que conseguiram um emprego no lugar. Quando eu e Clara vamos nas empresas e as empresas nos recebem para ter vocês como estagiário. Porque esse trabalho a gente conquistou, a gente fez, né? A gente fundou esse curso ali e cansamos, batemos na porta. Eu fui junto com Clara em Gerdau, a gente foi junto em Ternium, antes era CSA, antes era ThyssenKrupp. A gente bateu na porta das empresas, a gente foi lá, a gente foi conversar com a gerente da Ambev, a gente foi conversar com não sei o que, a gente tentou fazer com que o curso se tornasse conhecido para hoje a gente não precisa mais fazer muita coisa, vocês já fazem, porque vocês são o melhor. Eu gosto muito do ensino dentro do pilar do professor, que é ensino, pesquisa e extensão. Porque o ensino é a melhor coisa que eu posso ter, que eu posso trabalhar. Eu trabalho no ensino, eu passo um pouco das minhas ideias para vocês. E se 10% da turma comprar alguma coisa, já estou super feliz, estou no lucro. E aí vocês vão ser os nossos melhores marqueteiros lá fora. Porque vocês vão dizer o quanto que a universidade fez diferença para vocês.
né? Então, assim, eu fico preocupada porque a gente é bombardeado com um discurso utópico. O trabalho se torna uma coisa que é frustrante. E, gente, trabalho é trabalho. Por isso que eu falei, não tem resposta mágica, mas eu já digo de antemão, encarem trabalho como ele tem que ser encarado. Nem sempre ele vai ter propósito. Trabalho é para vocês pagarem, sabe qual é o propósito? O propósito é propiciar uma boa qualidade de vida para você mesmo, para pagar aqueles boletos daquelas coisas que vocês compraram, que vocês gostaram. É dar um propósito para os seus familiares, para a sua bolha, para comer bem. É isso, gente. O propósito vai ser o que você faz, de repente, fora do trabalho. E não está tudo bem que não tenha esse super propósito. É trabalho. Trabalho tem que ser encarado como trabalho. Então, sem a glamorização, sem esse pensamento de que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o proativo. Não, você vai ser proativo. Você não vai ser. Ninguém vai sair daqui sendo revolucionário e chegando lá e na empresa e botando para quebrar. Não é isso. Eu nunca falo para a gente fazer isso. Eu só falo que a gente tem que ter cautela e a gente tem que saber aonde que a gente está para a gente reduzir as expectativas e trabalhar feliz. De fato, quando a gente reduz a expectativa, a gente trabalha melhor. Entende? Então, assim, é isso. Eu acho que esse é um ponto que eu queria, assim, fechar aí desse assunto que a Clara falou, que a gente ontem até falou um termo bonitinho, que a gente falou assim, hoje em dia a gente tem uma colonização do tempo, né? Porque, assim, é a culpa. É uma colonização do tempo. Gente, colonizaram o tempo, porque o tempo livre que a gente tinha, lembra que eu falei, ó, o barzinho era importante, o show era importante, no cinema, sair, se divertir com os amigos e tal. E aí hoje eu vejo muita gente no seu tempo livre fazendo o quê? Trabalhando. Eu vejo muita gente no seu tempo livre fazendo o quê? Vou me capacitar, vou fazer aqui. Gente, tudo bem, é importante se capacitar, fazer outros cursos. Sim, mas tudo com equilíbrio. E tudo que a gente não tem no LinkedIn é equilíbrio. Tudo que a gente não tem no empreenda, vamos ativar o empreendedorismo, é equilíbrio. A gente não tem equilíbrio nisso. A gente não está tendo. Porque o trabalho, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Isso não é por aí. Vamos com calma. Então, assim, eu tento direcionar para a gente... Não, como eu falei, não vai ter resposta, mas são reflexões. Eu acho que com base nisso a gente pode fechar o tópico né, Clara, a gente falar a gente avançar aí para e de repente o pessoal falar aqui, porque que acontece? A Clara falou das competências, né, do valor. A gente está meio desvalorizado no momento atual, né? Já avançando para falar do que a gente precisa falar. Não tem como a gente não falar. E eu queria que vocês pegassem... Ministro falando sobre isso, ficar aqui. Ai, tá vendo? É isso aí, gente, porque, inclusive, Alicia, eu falava em introdução ADM, que eu lembro que eu falava sempre isso, assim... gente, o home office é um negócio que a empresa faz só para custar. Eu dava o exemplo da minha amiga que trabalhava na TIM, hoje ela está na Vivo. E ela trabalhava na TIM e a chefe dela ficava assim, louca, de por que eu tô botando gente para trabalhar em casa? Pô, vai ficar em casa de bobeira e tal. E eu não quero eu quero a pessoa aqui, para eu estar vendo ela trabalhar. Aí, quando começou esse negócio de home office, eu falei o que eu sempre falava, gente, home office, você é o que você entrega, não tem como fingir. Meu amigo, é a melhor maneira da empresa fazer a limpa, porque no trabalho tu ainda dá uma enrolada, o chefe chegou alt tab, passou alguém importante alt tab, tá vendo ali? Você lembra de eu falando isso? E no home office, você é o que você entrega, você é teu resultado. Então, qual é o medo da empresa? Nenhum, não precisa ter medo. Aí você vai ser o que você entregou. O teu resultado é a tua meta. Qual é a tua meta? O que você tem que entregar? É isso. Agora, gente, a empresa teve que forçadamente, as organizações forçadamente tiveram que incorporar o home office. Elas viram aquilo que os acadêmicos já defendiam há muito tempo, das pessoas trabalharem em casa, que era bom para a saúde mental e tal, lá atrás, né? Porque lá atrás a ideia era
um trabalho 3x2, 3 dias presencial, 2 dias remoto. Era a ideia lá atrás, antes da pandemia. Quando vem a pandemia, vem isso. E as empresas viram que as pessoas são só a meta que elas entregam. O que aconteceu com isso? Você virou uma meta eterna. Porque aí que vem o problema, né, gente? E assim, eu estou falando aqui com pessoas que eu tenho certeza absoluta que vai ter cargo de gestão. E eu quero que vocês não sejam o chefe da minha amiga lá do passado, que não queria deixar ela ir para o home office. Eu quero que vocês sejam o chefe que eu tive, que me deixou fazer mestrado e me liberava no horário flexível para eu estudar o que eu queria. E foi ótimo, porque a gente fez muitas soluções maravilhosas e eu saí de lá, ele falando, você é maluca de sair daqui para ser professora, você tá louca. E eu falei, eu vou ser funcionária pública, meu querido, você tá doido que eu vou ficar aqui. E ele falou, mas não fica porque você vai crescer. Eu falei, eu vou crescer até um determinado momento, depois eu não vou mais crescer isso tudo aí. E eu não quero ter... dinheiro não é essa coisa toda, não. Porque você está me oferecendo aí, daqui a pouco aí o dinheiro não é certo, vai me dar um contrato vitalício? Não vai, então eu não vou ficar. Então, assim, eu quero que vocês sejam o chefe que está à frente, que está um passo à frente. Eu sempre falo isso para vocês nas minhas disciplinas, porque eu acho que é isso. Eu não quero formar só para vocês chegarem lá e repetir tudo igual. Até porque vocês não vão nem crescer. Se vocês chegarem na área, fazer tudo exatamente como está sendo feito, gente, vocês vão ser só mais um. Tem que começar a olhar as coisas e falar, não, isso aqui não está certo. Vou questionar aquilo, vou questionar aquilo outro. E é por aí. Então, assim, eu acho que assim, a gente está remunerado mal hoje, que eu ia falar, né? Porque a gente virou uma meta, né? E aí a Clara falou das manchetes. Eu só quero destacar uma manchete que viralizou essa semana no Twitter. Não sei se todo o pessoal que tem Twitter se acompanha isso. Virou até meme, tá naquelas coisas, naquelas páginas do Facebook engraçados, que chega depois, talvez chegue daqui a 2 semanas no Facebook, né? Porque viralizou essa semana no Twitter, né? Tem esse delayzinho de uma rede para outra. Mas, enfim, isso aí é só uma piada sem graça minha, mas se vocês estivessem na aula, vocês iam rir para não me deixar sem graça. Mas, enfim, uma manchete que eu fiquei chocada quando eu li. Eu falei, é inacreditável. Porque, gente, presta atenção, eu sempre falo para vocês também, assim, a gente está na aula de gestão da informação, eu falo seja de gestão da informação, seja de gestão da inovação. A gente está num ambiente de plataforma digital, de internet, chegou para ficar isso aí e tal, e rede social virou um negócio, não é só um lugar para a gente marcar encontro com as pessoas. De rede social, as empresas estão ali também, elas estão atentas ao que está sendo falado. E o Twitter, então, ele é o melhor mecanismo de data mining e data science e todos os datas aí que a gente possa dizer bonitinhos os nomes. Ele é o melhor, porque o Twitter não é só a hashtag. O Twitter ele é por palavras também, né? Então, assim, você consegue ver uma palavra que está sendo muito falada naquele dia. E as empresas estão atentas a isso, né? Então, assim, aí olha a reportagem, a manchete que sai, né? Então, o Twitter tem 140 caracteres, então a manchete diz muito, né? Eu fiquei, assim, revoltada, pistola. Abre aspas, os trabalhadores que se aproveitam do home office para acumular empregos em segredo. Gente, os trabalhadores que se aproveitam do home office. Meu Deus, gente, não pode um negócio desse, porque isso que eu falei, olha o LinkedIn sendo despejado, olha o tal do mindset despejado. Gente, conta muito a linguagem dos jornalões. Olha lá, o Fábio, parece que a gente está se divertindo trabalhando. Parece que virou uma coisa divertida. Vou acumular trabalho, vou arrumar 3 empregos. Vou trabalhar 16 horas por dia. Que máximo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está muito mal remunerado. De um modo geral, as pessoas estão mal remuneradas. Porque o mercado de trabalho está desaquecido. Então, você tem menos vagas, né? Você tem menos empregos bons. Então, você remunera menor. E aí, você vem com uma naturalização. Se aproveitam, gente. Não, é inadmissível. É para a gente chegar, e eu falo uma coisa que eu falo em gestão da informação. Gente, vocês acham que a gente não tem... Eu ouço muito de amigas minhas que não são professoras e que trabalham no mercado aí,
se formou junto comigo, que todo mundo é ADM, economista, é esse meio aí que eu convivo. Aí essa galera fala assim para mim, Priscila, você é utópica, você é muito romântica, você acredita num mundo ideal, idealizado. Você não tem nenhuma chance, nenhuma condição de mudar o planeta, de mudar nada. Eu falei, não, eu não tenho, sozinha eu não tenho. Mas a junção de várias pequenas pessoas podem mudar, sim, muita coisa, né? Então, assim, olha só, aí eu vou falar a junção de várias. E quando eu falo da rede social tá aí para isso, pra gente. Uma pessoa que não é um nada, ninguém descobriu meu Twitter ainda, mas eu tenho 30 seguidores que não são alunos. Já olhei ali, não tem aluno, a não ser que seja fake. Mas assim, aí você vê, eu de vez em quando escrevo um negócio lá. Essa semana eu escrevi uma coisa sobre empreendedorismo, que é uma obviedade, uma coisa que eu discuto com a Clara, assim, mandando meme, fazendo figurinha. E deu 8.000 curtidas até 5 minutos atrás, 8.388. Falei, meu Deus, 8.000 curtidas num comentário tão óbvio. Por quê? Qual foi o meu comentário? Foi lá naquele vídeo que tem gente aí que deve ter acompanhado também. Já está lá no Twitter, vai chegar daqui a 3 semanas no Facebook, que é da menina, já chegou no Facebook. Eu já vi lá no Vagas Arrombadas, sei lá, alguma coisa assim. Empreendedor não é gente, um negócio desse. Quer dizer, empresário não é gente, burguesia fede, essas coisas. A menina herdeira, filha de pais ricos, dizendo que ela vende pijama com cristal, com cura e meditação e cristais e o caramba. E aí dizendo que ela ganha, enfim, ela passou por 3, olha lá, tem gente que já viu, passou por, ela quebrou 3 empresas no relato dela, ela fala lá, quebrou 2 empresas, para ela chegar no conceito dela, né, do que ela vende. Ela ganha dinheiro. Mas por que ela pode fazer e quebrar? Porque ela tem pais ricos. Eu acho difícil que eu esteja aqui falando para herdeiros. Pode até ser que aconteça, mas vai ser a minoria. Então, assim, ela tem a condição de errar. Porque se ela errar, ela vai abrir de novo outro negócio. Ah, não deu certo o pijama, vou abrir agora o cristal. Ah, eu parei, ela parou tudo. Ela fechou a empresa para ir fazer meditação com os índios e adquiriu novas experiências, porque ela queria oferecer cura, pijamas com reiki. Gente, eu faço yoga, namastê, eu medito, eu sou um pouco, mas tem cretinice que não dá, né, gente? Isso é desconexão com a realidade, mas isso é o mercado de trabalho de hoje. Aí o que eu escrevi? É por isso que o empreendedorismo virou essa ilusão de riqueza. As pessoas acham que os cases de sucesso, tipo dessa menina, a pessoa teve sucesso porque ela é rica, porque ela quebrou 3 vezes para poder dar certo. Aí vem uma pessoa, a gente é alimentado só de cases de sucesso, né? E por isso que eu não gosto se eu fosse dar aula de empreendedorismo, eu ia apresentar os cases de não sucesso. Mas eu ia tentar trabalhar essas coisas. A gente não pode só olhar, a Clara falou, a gente é da época que vinha a capa da Você S.A., né? E vinha lá o garotão. A gente não pensava, quem é o garotão? Por que ele está com 24 anos sendo CEO, né? E aí sempre era um branco com cara de rico e tal. Era sempre o mesmo padrão, né? Surfista. Então, assim, exatamente. E aí a gente foi criado nisso. Mas assim, a menina foi lá, fez negócio, quebrou 3 vezes, eu botei. E se você, pessoa comum, que compra esses cases de sucesso, você vai lá e erra. Você só te sobra 2 coisas, dívida e acabou. Acabou o teu sonho. Então, assim, gente, e aí nisso, um comentário dessa obviedade deu 8.000 curtidas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, caramba, quem sou eu com 30 seguidores para influenciar alguém? Ninguém. Eu não sou, aos olhos das minhas amigas, Priscila, você é uma romântica, lembra? Então, mas não é não. Aí eu falo para elas, não. Hoje nas redes sociais a gente pode manifestar algumas coisas, sim. A gente manifesta, as empresas estão estudando isso. Elas contratam as empresas que entregam as bolhas, elas veem quem está comentando, quais são os assuntos. Não é só o assunto da hashtag. Ela vê pelas palavras que estão sendo faladas. Então, isso é uma coisa que é importante a gente discutir aqui, né? Porque eu quero que vocês vocês estejam entre os 8.000 que estão curtindo. Porque vocês conseguem fazer esse juízo de valor de que não é só comprar um discurso falso de riqueza simples. E aí depois eu continuo lá, esse não deu tanta curtida, mas eu falo assim, gente, para quem não é herdeiro e para quem não tem pais ricos, só resta uma coisa, o bom e velho estudar.
E é o estudar que não é o estudar do curso arrasta para cima. Não é esse curso que o cara te ensina a vender um curso, né? Que ele te ensina técnicas que você não vai conseguir ganhar com ninguém, e daqui a pouco você está vendendo curso para outro curso, para outra pessoa comprar teu curso, você ganhar dinheiro com o curso que foi vendido do curso que você aprende. Eu estou falando curso de propósito, porque é um negócio que parece uma pirâmide de cursos, né? Mas essa é a realidade dos coaches, né? Dessa enxurrada de coach de gente que não deu certo na carreira e vai ensinar você a dar certo na carreira. Aí, claro, isso é importante. Você conversa com alguém que faz coach, a pessoa fala assim, ó, eu estou fazendo coach, mas eu não vou, você acha que você vai aplicar isso tudo, você vai ganhar, você está se desbloqueando para riqueza. Não, eu vou vender coach, eu estou fazendo para vender coach. Meu Deus do céu, é infinito, é uma pirâmide. O cara fez o curso, agora ele vai vender para alguém, ele vai vender para outra, ele vai vender para outra. Entende, gente? Então, o não é por aí. O estudo, qual é o estudo que eu estou falando? É o estudo que vocês já estão fazendo, se formando engenheiros, vão se formar engenheiros, em nome de Jesus, né? Das deusas também, porque vamos englobar todo mundo aqui. Então, assim, é o curso que vocês estão fazendo, é vocês irem trabalhar sem essa angústia, essa pressa, vou me formar, já vou fazer um MBA e tal. Não, vai com calma, vê a área que você vai trabalhar, que você vai gostar. Aí você pensa onde que você vai trabalhar. E aí, onde você vai trabalhar, não, qual é a área que você vai se especializar. E é isso. Então, assim, a gente vai jogando um pouquinho para no freio. Entende? Vai reduzindo a expectativa. E não é para sair daqui triste, não, gente. Eu quero que a gente saia daqui, pelo contrário, vamos sair rindo e, né, vamos rir da galera que a gente já tá vacinado, já sabe como é que funciona esse negócio, certo? Tá vendo? Olha que orgulho, mensagem... gente. Eu odeio coach. Isso é uma mensagem de amor. Somos vários, odiamos. Fala aí, tá? Eu acho que, pegando esse gancho aí último que você falou, a gente é muito estimulado, né, por essas literaturas e tudo que a gente ouve, aí a gente vai inchando, então você vai colecionando cursos, né, e aí tem gente aí, eu já vi gente postando, feliz da vida, assim, uma pastinha cheia de diplomas de cursos que fez durante a pandemia, né, o cara não pensou na vida, o cara só ficou fazendo curso. Nada contra fazer curso, eu também fiz curso e foi muito bom. Mas, assim, vale muito mais amadurecer no processo do que esse inchaço. Claro que os cursos que você faz, né, com coisas que você vai usar, que você quer, você vai amadurecendo com eles. Mas eles não são sozinhos, eles não fazem o trabalho sozinhos, tá? E aí, para ir retomando um pouquinho, né, assim, ao longo da fala da Priscila, foi notando algumas coisas, né? Ela falou o fato do discurso não ser hegemônico. E eu e Priscila não temos um discurso hegemônico, né? A gente vem desde o início, do início da nossa trajetória no Cefet, a gente nunca entrou fortalecendo esse discurso de capa de revista, sempre falamos, estudem, se aperfeiçoem, sejam melhores, queiram, façam, mas não dá para a gente comprar qualquer discurso que está sendo falado lá fora. Né? Aí vem aquela coisa da consciência de classe. Essa pessoa que investe, né, nos pijaminhas com reiki, não vou falar mal da ideia, cada um faz, né, acredita no que quiser, mas essa ideia de que todo mundo pode, né, aí ela vai falar que, mas eu vendi um carro para começar, tá, mas de onde veio o seu carro? Seu carro, né? Se você trabalhou, juntou dinheiro e comprou esse carro, ok. Agora, se o seu pai te deu o carro quando você entrou na faculdade, é outra coisa. Nada contra quem ganhou o carro do pai também quando entrou na faculdade. Mas aí você não pode vender isso, né, tão fácil quanto o cara que está pegando ônibus, né, que ganhou o Rio Card para ir para a faculdade. E aí, eu e Priscila sempre usamos esse discurso não hegemônico. Durante um tempo, eu pensei assim, gente, eles com certeza estão ouvindo outras coisas, de outros professores e do mundo todo que está falando diferente. Parece que eu estou jogando essa galera para baixo. E isso pode acabar tendo, né, eu posso acabar tendo um problema de aceitação aqui, ficar com um discurso meio fora de moda. Mas aí, nós tivemos agora no mês passado uma cerimônia de formatura dos nossos alunos de produção e nós fomos convidadas, né, eu como professora Paraninfo e Priscila como patronesse, justamente pelo tanto que nós colaboramos com esses alunos ao longo do curso deles. E aí eu até usei isso na minha fala, né, o quanto que trouxe para mim olha, esse discurso está sendo ouvido. Né? Ele está sendo aceito. Não que a gente consiga usar ele integralmente na vida, porque o mundo também vai demandando e a gente às vezes não tem como não seguir. Mas isso está sendo ouvido.
né? Vocês não estão por fora. E aí eu vi, lendo o que vocês estão escrevendo aqui, né? Não quer dizer, gente, que a gente não concordar significa que a gente vai jogar tudo pro alto hoje e amanhã vou viver hippie, né? E abrir mão de tudo que eu conquistei. Não é isso. Eu e Priscila não fizemos isso também, né? A gente, quando decidiu sair de empresa, a gente, na verdade, deu um passo muito firme em direção a isso, né? Quando eu mudei, né, já estava há algum tempo trabalhando em empresa e nos últimos anos da minha vida profissional em empresa, eu comecei a sentir um desconforto enorme, assim, uma sensação de não nasci para isso. Não que eu tenha me arrependido de fazer administração, mas eu comecei a sentir um vazio, sabe, uma falta de propósito, e eu também estava vivendo uma situação de equipe muito difícil, assédio moral, eu passei. E assim, aquela falta de propósito, de acordar de manhã, pegar um metrô lotado e trabalhar em um salário que não era baixo para a média de mercado, mas também não era nada que me proporcionasse uma super vida, uma grande mudança. E eu senti uma falta de propósito enorme. E eu senti assim, eu não nasci para fazer isso. A minha missão de vida não é essa. Mas o que é? Aí você não sabe, né? E eu estava me preparando para fazer o Enem de novo. Eu ia fazer o Enem, eu ia fazer psicologia clínica, que dizia que será para cuidar de gente com problema de comportamento, eu queria trabalhar com gente que tinha problema diagnosticado e que eu ia ajudar a pessoa, porque estava difícil lidar com aquelas pessoas ali no ambiente corporativo. Aí surgiu o Cefet, né? Veio a informação do concurso e eu sempre quis ser professora, e aí estudei pra caramba e deu certo, funcionou e dei esse passo, né? Então veio justamente assim, de aceitar essa insatisfação, mas no início essa insatisfação ela veio como uma ideia de que eu não estava em conformidade com aquele meio, porque todo mundo parecia muito adaptado. Até que, de repente, o incômodo é tão grande que as pessoas começam a se abrir. E aí você vê que não é seu somente, é generalizado. Só que a maioria das pessoas não tem a coragem de dar um passo fora daquilo, né? Algumas não podem, outras não se arriscam mesmo. E o pior do que isso, elas começam a performar nesse ambiente. E aí, quando eu e Priscila debatemos assim, tá bom, mas como é que a gente lida com isso, né? Porque é um cenário complexo, coletivo, e como é que a gente vai lidar com isso? E aí, a gente vai se deparar, e aí falando tanto da questão de comportamento, quanto da questão conjuntural, econômica, das dificuldades que a gente tem, que entra nesse âmbito aqui de seguridades, como a gente botou no nome do evento, em que a gente tem uma grande instabilidade econômica, com poucas oportunidades, as oportunidades que tem pagando pior, com condições mais precárias de trabalho, onde deveriam trabalhar 5, estão trabalhando 3, esses 3 fazem um trabalho de 5 e por aí vai, né? Então, coloca todos nós numa insegurança muito grande. Até nós, funcionários públicos, né, a gente tem uma estabilidade que a gente nem sabe até onde, porque é uma ameaça de reformas constantes, uma ameaça de mudanças de regras, e a gente é tido como um inimigo da nação. E fora a falta de recursos, a gente trabalha com muito menos recurso, muito menos gente do que a gente deveria. Então, a insegurança é para todos. Mas, além disso, existe o que quem já fez psicologia do trabalho comigo, quando a gente fala em sociologia, a gente fala sobre a coesão social e a solidariedade social. Essa solidariedade social, apesar do nome bonito, ela nem sempre colabora para o bem. Ela é essa mensagem que a gente tem na sociedade. Então, quando a gente decide que a gente vai participar desse jogo, tá? Porque a gente entende que esse jogo é positivo para todo mundo. Então, é o cara que está se lascando, mas continua no discurso defendendo essa lógica. Ele não entende que essa lógica faz mal a ele. Não significa que ele falar hoje que ele não concorda, ele muda sozinho. A gente não muda nada sozinho, tá? Mas a gente faz parte de um coletivo. Assim como a Priscila foi lá no Twitter e falou umas verdades e ganhou 8.000 curtidas, eu já vi gente que passou por situação de assédio moral junto comigo, pelas mãos do mesmo chefe, e depois de um tempo eu fui ver no LinkedIn que ele estava lá recomendando esse chefe como um grande profissional. Eu não fiz isso. Então, assim, como que eu participo desse negócio? Né? Eu posso quebrar esse elo. Então, quando a gente fala com vocês, é justamente nisso. Assim, a gente investe que essa próxima geração de profissionais, hoje profissionais e logo gestores, né, alguns vão avançar rápido na carreira, vocês podem fazer diferente. O pensar diferente já é um caminho. Tá? Às vezes a gente sofre pressões de cima. Né? Precisa é coordenador e às vezes joga algumas pressões para a gente falar, isso veio de cima, a gente não tem nem muito o que fazer, veio
vem até do Ministério da Economia, a gente tem que arcar. Ok, a gente não vai lutar contra. Mas como que eu faço isso com a minha equipe? Né? Como que eu lido? Eu vou reforçar? E aí é a gente romper esse elo da solidariedade social que colabora sempre para a manutenção do status quo. E é quase que uma síndrome de Estocolmo, tá? Assim, é você se apaixonar pelo seu carrasco e começar a defender esse carrasco, como se fosse algo positivo. Porém, a maioria das pessoas está fazendo isso até achando que está fazendo bem, que de alguma forma ela se beneficia, ela não consegue enxergar, isso é tão velado, existe um véu tão turvo no meio disso, que ela não consegue perceber que a vez dela na fila não chega. Tá? Ela morre antes da vez dela chegar. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, porque isso não é falado na grande mídia. Você não vai comprar a revista Exame e vai ler isso numa matéria. Você não vai comprar o Jornal Globo e vai ler isso num artigo. Não vai. Né? É sempre no sentido de faça mais. Então, se você não está bem, é porque você fez pouco. Você precisa fazer mais. Você precisa fazer mais. Você precisa fazer mais. Só que esse mais, às vezes, já extrapolou o seu limite. Né? É dizer que, assim, a noite que eu tenho para deitar e assistir uma série, eu tenho que assistir uma série que fala sobre o jogo empresarial, e aí eu tenho que trazer e tenho que associar, né? E aí é isso que a gente falou da colonização do tempo. Então, antes de dormir, o meu livro de cabeceira é um livro sobre como criar um mindset digital. Ou seja, eu não descanso, eu vou sonhar com isso. Isso vai ser um pesadelo na vida. Né? E mesmo quando a gente gosta das coisas, tá? Eu sempre declaro, quem me conhece, tá no meu Instagram, tem aula comigo, sabe que eu adoro o que eu faço e tal. Ontem eu dei uma oficina, né? Ministrei uma oficina de gestão de projetos. Só que para isso, na terça-feira, eu parei de trabalhar quase 1h da manhã. Estudando o que eu precisava estudar, e montando a apresentação. E parei quase 1h da manhã sem ter acabado. Eu sabia que ontem de manhã eu teria que continuar. Eu deitei para dormir, eu só consegui dormir depois das 3, porque o corpo e a cabeça estão acelerados. Isso porque eu estou em casa, não peguei transporte, não tive esse deslocamento. Né? Ok, faz parte do jogo, eu adoro o que eu faço, mas para a gente ver como que isso mexe com a gente. Imagina se eu me coloco nesse estado de alerta o tempo todo. E pior ainda se eu não gostar do que eu estou fazendo. Gente, não há organismo que aguente tanto cortisol. Tá? Esse estresse constante que faz a nossa suprarrenal produzir cortisol em excesso. É o hormônio do estresse. E aí, com 30 anos, é remédio para hipertensão, é fluoxetina para depressão, é burnout, é você pifar no meio do caminho, é síndrome do pânico. Por que a gente tem tanto isso hoje em dia? Né? As ansiedades, porque tudo isso vai mexer com a gente. A gente não é de ferro, o pâncreas vai pifar tudo. Né? E aí, às vezes, o que você começa a fazer? Você começa a trabalhar no sentido de, então eu vou fazer um exercício, eu vou fazer yoga, meditação. Eu preciso, a gente tem essa vibe também. Só que, gente, se não mudar o que está em volta de você, é meio que lutar contra a maré, nadar contra a correnteza. É só para tentar morrer afogado um pouco depois, não morrer logo no primeiro jogo. Porque vai ser sempre essa luta contra o sistema. Então, assim, o nosso grande... ainda tem outra coisa, assim, além da colaboração social para que isso funcione, a gente tem hoje uma estrutura social, física, muito mais enfraquecida, como antigamente a gente tinha os sindicatos. Então, você tinha problemas no seu trabalho, relações com o chefe, né, problemas jurídicos de relação a direitos, a tratamento, inclusive, você recorria a sindicato, e aquilo era resolvido. Os sindicatos foram propositadamente, nessa ótica liberal, novamente, enfraquecidos. Então, cada vez as pessoas acreditam menos nos sindicatos. Acreditando menos, você faz menos colaboração voluntária, que existe essa modalidade. Eles têm cada vez menos dinheiro, podem atuar cada vez menos. Fora todas as corrupções que também chegaram nos sindicatos, né? Eles não estão também tão limpos assim, mas faz parte também de todo um sistema você colocar eles ali. E assim, aí você para, né? E a quem que eu recorro? Você não tem muito a quem recorrer. Você vai ter que pagar o teu advogado, porque o sindicato ajuda até juridicamente. Né? Se você tiver um problema, ele tem advogado para te representar, que cobra um honorário muito menor, que ainda fortalece o sindicato, e você tem a sua causa representada. Se você for pagar por fora, pior, e às vezes você acaba abrindo mão. E tem menos força no processo também. Ou seja, a gente foi se enfraquecendo, abrindo completamente a guarda. O trabalhador ficou completamente desguarnecido nesse processo. Né? Seja na estrutura social e jurídica, seja na nossa estrutura aqui, né, de pensamento, de ótica. E, novamente, tudo isso faz parte de uma ótica liberal. Tá? Falar mal da ótica liberal não significa propor uma ótica comunista. Tá?
Eu acho que todo mundo aqui já é suficientemente estudado para saber que uma coisa não substitui a outra de forma automática. Então, você pode recusar as duas ao mesmo tempo, tá? E pensar em como que a gente poderia solucionar esse caso. Mas essa ótica liberal é sempre reforçar que esse mercado tem um peso maior e que as soluções individuais são a solução. Então, são a resposta para esses problemas, né? Então, você precisa se dedicar. A gente não entende como que esse coletivo está completamente danificado, prejudicado, né? E que isso tem impacto. Se eu enfraqueço a estrutura jurídica, social, é óbvio que o coletivo vai ser impactado. E o meu individual sozinho não vai fazer nada, tá? Mas a gente acredita, né, que por meio da educação, e educação não é somente passar conhecimento de tecnologias para vocês. Eu adoro dar aula de tudo que eu dou, todas as disciplinas que eu dou, mas para mim a maior contribuição que a gente dá é quando a gente estimula o pensamento crítico. É quando a gente vê um de vocês, nossos alunos, trabalhando e trazem um caso para a gente já refletindo sobre o que vocês estão passando e não colaborando, né, reforçando aquilo que está acontecendo. A pior coisa que vai acontecer, e eu sei que isso provavelmente vai acontecer, porque pessoas são diversas, né, e a gente não tem essa capacidade também de mudar o mundo, não tem esse pensamento, mas assim, a pior coisa é você ver que alguém que passou por você está reproduzindo um comportamento que justamente a gente tentou, né, lutar contra e que a gente entende que é nocivo, né, então que nós possamos ser um passo para a diferença. Alguém colocou isso na minha cabeça e na cabeça da Priscila, né, alguém, na verdade. E a gente está passando isso para frente. E vocês serão os próximos. Daqui a 10 anos, vocês vão ter mais ou menos a nossa idade de hoje, né? Então, isso continua acontecendo. E eu vou adorar daqui a 40 anos ver um monte de gerações aí que passaram pela gente, né? Tendo experimentado esse processo. Eu vou pedir só para vocês, quem tiver... Vocês estão já usando o chat aqui para comentar, mas que se vocês tiverem casos pessoais, dúvidas, vocês já comecem a usar o chat para isso, porque a gente também já começar a endereçar aqui para o final. Acho que a Priscila vai trazer algumas informações, notícias agora. A gente já começar a endereçar para o final. O pessoal já pode colocar nas perguntas, né? Isso. No chat ali, e a gente abre também para falar. Eu só queria fazer alguns adicionais aí que a gente colocou, né, para falar, né? Eu acho importante os alunos. Por exemplo, a Clara falou, né, da questão, ela até falou que ela queria ser uma psicóloga, assim, é uma boa psicóloga, né? Mas eu tenho uma crítica, assim, com relação também, eu tenho não, né? Quem sou eu? Eu compartilho da ideia de alguns pensadores aí que criticam uma parte da psicologia, porque, assim, o que acontece, gente? A gente ficou falando aqui muito, a Clara falou enfim, que desencadeia numa burnout, que desencadeia num cortisol em excesso por conta do estresse e tudo mais. E eu acho que, assim, tem muito uma cultura também, gente, de associação hoje de que sucesso e fracasso é uma coisa individual, né? Então, assim, as pessoas compram muito, eu vejo muito isso sendo passado. Então, assim, se você não teve sucesso ainda, sucesso é uma coisa relativa, né? Cada um tem o seu. Eu me considero uma pessoa de sucesso, mas aos olhos de muita gente eu não vou ser uma pessoa de sucesso. Mas, assim, considerando no senso comum do que é o sucesso, né? A ideia aí, o que vende tão bem nesse país, que é a ideia da prosperidade, né? Esse culto à riqueza, enfim, isso é uma coisa muito presente no Brasil. O brasileiro é muito patrimonialista, né? Eu também sou patrimonialista no sentido de ser uma capitalista. Quando a gente faz umas críticas aqui, não é porque a Priscila e a Clara são comunistas, de maneira nenhuma. Só que eu acho que o capitalismo, assim como tudo nessa vida, ele merece críticas. E eu acho que a gente tem que pensar, porque nos últimos 20, 30 anos, deu alguma coisa errada, que a gente está vendo uma acumulação muito grande para uns e uma má distribuição generalizada cada dia que passa maior. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, fica uma ideia de que sucesso e fracasso é uma coisa pessoal. E eu não queria que vocês se sentissem mal por isso, né? Nossa, eu ainda não deslanchei, não cresci, não consegui aquela promoção, não fui efetivado, o fracasso é meu, eu não dei conta, eu não corri atrás o suficiente, eu não fiz todos os cursos que eu precisava fazer, eu não consegui me demonstrar. Gente, não é só a psicologia acaba tratando um pouco dessa forma, né? E ela trata o que a gente vai desenvolver, né, de ansiedade com relação a isso, e até psicose, de repente. A gente pode primeiro começar na neurose, depois a gente pode evoluir para uma coisa pior.
Mas, enfim, ela vai tratar isso no aspecto pessoal, porque é o que está pertinente a ela, mas tem um contexto. A gente tem que entender o contexto, a gente tem que olhar o ambiente que a gente está inserido. Como é que eu vou desempenhar com tanto sucesso no Brasil atual? Então, assim, fica mais difícil. Então, a gente tem que olhar. Como é que eu vou desempenhar com tanto sucesso no mundo atual? Porque o Brasil não é uma ilhazinha, né, que não se afeta com o mundo. O Brasil se afeta totalmente com o mundo, né? Eu sei que está no discurso aí dos neoliberais que o Brasil está com inflação, porque os Estados Unidos estão com inflação, porque o mundo está com inflação. Tá, beleza, o mundo está, mas a gente tem que olhar, né, a América Latina, a gente tem que olhar os pares, e aí quando a gente olha a América Latina, a gente vê que o Brasil está pior do que a América Latina. Então, assim, tem alguma coisa errada. A gente vem num processo, né, claro, falou desde 2015, de austeridade, gente. É menos Estado, é mais mercado. Então, você está mais por conta própria. Aí a Clara falou de sindicatos. Então, assim, primeiro, gente, sucesso e fracasso não é individual. Isso tem que estar em mente. Não é só individual. Então, isso é uma grande, assim, é uma coisa que eu angustio, eu fico chateada, porque eu ouço às vezes falando assim, Priscila, parece que, assim, gente, eu não detesto o discurso de vitimização e não é com esse tom que eu vou falar, mas enfim, minha família, meus pais cresceram antes de mim, progrediram, enfim, emergiram antes, mas vem de uma base mais pobre. Então, assim, eu ouço muita gente falando para mim assim, mas você se esforçou, Priscila, você estudou, você fez, você não deu certo correndo atrás? Então, por que as outras pessoas não podem correr atrás e dar certo? Né? A ideia da meritocracia brasileira, né? Então, assim, é só correr atrás, é só uma questão de você se empenhar, de você se esforçar, de você estudar. Não é só isso. E eu não acho que o super trabalho que eu tive para chegar onde eu cheguei, que seja justo com todo mundo, porque eu olhava, muitas vezes eu olhei em volta, eu via a galera na faculdade saindo para fazer work experience, para melhorar o inglês, passar 3, 4 meses fora, 6 meses. E eu não tinha condição de fazer work experience fora com a galera que estava fazendo faculdade comigo. Porque eu tinha um emprego já naquele momento, eu já era funcionário do Santander. E aí eu ia largar o emprego que estava me remunerando e que eu via como uma possibilidade de mudança na minha vida. Eu ia morar num lugar melhor a partir daquele dinheiro que eu ia conseguir guardar. Então, assim, claro que eu não pude largar o emprego para poder fazer o work experience. Então, assim, e tá justo? Não é justo. Então, assim, o sucesso e o fracasso é individual? Não, ele não é individual, né? Na hora que a gente tenta uma vaga, na hora que vocês tentam uma vaga, vocês veem que já pede um inglês fluente. A vaga não vai nem nunca vai usar inglês. A empresa nunca vai tratar com ninguém em inglês, mas ela quer que você fale inglês de ponta. Eu falei ontem com minhas alunas que orientam o TCC, falei para elas, meninas, isso já é uma forma de manter um padrão no mercado de trabalho XYZ específico. Porque quem é que faz inglês fluente nesse país que a gente vive? Quem tem grana, que o pai paga uma escola bilíngue que está começando na casa dos seus 4, 5 mil, ou o pai que consegue pagar um curso durante muito tempo do filho, ou aquele filho que é super autodidata e ele conseguiu aprender sozinho, mas essa é a exceção da exceção. Você tem que ter nascido com uma habilidade só exclusiva de você ser um autodidata e você aprender o idioma sozinho. Já é um pouco excludente isso. Quando eu peço isso e quando eu demando isso, quando eu faço a entrevista dessa forma. Então, assim, gente, a gente tem que entender o lugar que a gente está. Aí eu não consegui a vaga por conta disso. Então, eu fracassei relativo. Não é uma coisa individual. Isso aí tem que estar em mente. Aí a gente vem para essa questão do coletivo. A Clara falou do sindicato. Gente, eu falo, está até no escopo lá dessa mesa redonda, a gente fala de Revolução Industrial. Eu não vou ficar aqui falando de Revolução Industrial, porque todas as disciplinas quase aí do ciclo profissional vocês devem ouvir sobre Revolução Industrial. Mas é porque, assim, Revolução Industrial, do início do Fordismo e tal, mas assim, o que tem importante ali para a gente falar naquela época? Porque naquela época, gente, quando o trabalho começa a ser mecanizado e você
né? Se torna mais você tem mais máquinas e você consegue aumentar o volume de produção, então o patrão, o cara dono da empresa, ele está lucrando muito mais, e as pessoas trabalhavam jornadas de 12, 14 horas num contexto americano, num contexto europeu, e elas brigaram e falaram assim, não, você está ganhando muito mais porque você inventou essas máquinas, porque surgiu a máquina a vapor, porque tem agora máquinas que auxiliam a linha de produção. E eu não vou aceitar ganhar a mesma coisa que eu ganho e trabalhar 12, 14 horas. Então, gente, muita gente morreu, muita gente brigou antes da gente, muito antes da gente, lá atrás, para conseguir a jornada de 8 horas, que é a jornada americana. E em alguns lugares na Europa é até menos de 8. Isso foi uma luta coletiva, certo? Então, assim, isso foi uma luta coletiva. Então, agora a gente não tem esse coletivo. O remoto, ele traz isso de negativo. A gente está ainda menos coletivo, né? A gente não tem contato. A gente já não tem o sindicato para falar. E a gente também não tem de olhar no olho da pessoa, de falar, cara, o absurdo que o fulano, o chefe está pedindo. Pô, ele fez não sei o quê, aí já junta um, junta outro. Pô, também não estou me sentindo satisfeito e tal. O chefe sente aquele clima mudando. E aí ele já fala, pô, opa, não tá legal. Se esses caras não trabalharem legal, eu que vou me preocupar. Né? Eu tenho que me preocupar, porque se for serviço, já vai cair na hora. Porque qual é a diferença de serviço para produto? Uma empresa de serviço, ela está entregando a produção ao mesmo tempo que ela está produzindo. É ao mesmo tempo. Então, se o serviço você já falhou, meu amigo, você já está na sua ponta, no seu cliente final, já falhando com ele, você já está tendo uma super dor de cabeça, você já está tendo prejuízo. Então, assim, é complicado, porque até o remoto, ele tira um pouco dessa coletividade, né? E a coletividade é importante. Eu, como coordenadora, sempre falo assim, gente, se organizem, coletivos, reúnam, façam juntos, porque tem poder isso, né? Então, assim, isso é importante. E eu quero que vocês sejam essas pessoas no mercado lá, quando vocês estiverem trabalhando, de serem os agregadores, de serem as pessoas que juntam todo mundo e que trocam ideia, que se divertem, que conversam, que trocam e que se apoiam e que conquistam coisas, né? Eu acho que isso é importante, porque e vocês entenderem, porque a gente está hoje... Aí, lembra, batalharam para as 8 horas. Aí a gente volta ao que a gente falou no início dessa apresentação. A gente está trabalhando, se divertir, se aproveitando das empresas, né, para acumular. Gente, trabalho precarizado sempre existiu. Né? Professor de universidade particular tem que dar aula em 3 universidades para poder compor o mínimo de renda e poder bancar um padrão mínimo classe média. O cara tem que dar aula em 3 faculdades, entendeu? Porque ele é mal remunerado. Sempre existiu o trabalho, o acúmulo de função, né? Então, assim, são várias as carreiras. O médico, o enfermeiro, ele trabalha em vários hospitais. Então, assim, são várias as carreiras que você trabalha, que você acumula funções, né? E a gente não está se aproveitando. E uma coisa ou outra que também a gente precisa desmistificar, que eu ia falar no gancho da Revolução Industrial. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, eu não gosto desse papo de que o Brasil precisa de infinitas reformas para poder gerar emprego, gente. Porque até agora não está. A gente já teve várias reformas trabalhistas e várias PECs. Toda hora tem uma mini reforma trabalhista, ou seja, a gente está com trabalho intermitente, a gente está com MEI para tudo quanto é lado, todo mundo virou PJ, sabe? As empresas não contratam. Você trabalha na Gerdau, mas quem assina a tua carteira não é a Gerdau. Tu trabalha na Terra, quem assina a tua carteira não é a Terra. Então, assim, aí a empresa quebra e dá cano. Então, assim, gente, eu acho o seguinte, a gente fica ouvindo demais de que o Brasil tem muitas amarras na CLT, a carga tributária é muito alta e isso inviabiliza. Gente, a carga tributária, se for diminuída, se for aumentada, ela só vai aumentar ou diminuir o rendimento de quem é dono dos meios de produção, quem gera a riqueza através do trabalho, da exploração da força de trabalho. Porque, meus amigos, assim, gente, eu quero que... não é que eu queira que vocês... Eu quero que vocês entendam o seguinte, se tiver serviço, se tiver produto para vender, o cara vai contratar. Ninguém vai deixar de contratar porque o regime era assim, assim, assado. Ninguém vai deixar de vender
Ninguém vai deixar de vender porque, eu vou cruzar os braços, não vou contratar, porque a carga tributária está muito alta. Só fizeram isso uma vez, para ter uma deposição ali em 2016. Mas ninguém faz. Ao longo da história, gente, ninguém deixa de contratar. Por quê? Porque o dono do meio de produção, ele quer gerar riqueza. Então, ele, para gerar riqueza, não é ele que vai trabalhar. Ele não consegue. Ele precisa de pessoas. Ele precisa pagar. Ele precisa remunerar. E ele vai pagar. Ele vai contratar as pessoas. Agora, se elas vão ganhar 100 ou 10, vai depender de onde ele está. De onde ele está instalado. E ele vai jogar conforme o ambiente, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento que vocês vão estar no mercado de trabalho e vocês vão estar refletindo essas questões. E a gente tem que refletir isso, porque a gente caminha para virar... Não é uma China. A China está na... Eu compartilhei com as minhas alunas ontem minha tese. Está lá escrito, elas podem olhar lá na última página. A China já paga melhor do que o Brasil em termos industriais. Já paga há muito tempo. Eu defendi até 2019. Ela já estava pagando mais do que o Brasil em 2019. A gente vai virar a Índia. A gente vai virar uma coisa que não é só precarizado, é a miserabilização do trabalho, gente. A gente trabalha para comer, a gente trabalha para pagar alimentação, moradia, sabe? Eu hoje vi um anúncio na televisão de aluguel de carro. Contrate o seu aluguel do carro e seja feliz. O preço de uma... Ele não chegou a falar isso, mas eu pensei assim, quer dizer, antigamente a gente ainda pagava juros, mas pagava um financiamento de carro e tinha o bem no final. Agora os caras estão oferecendo para a gente planos melhores para alugar o carro e nem o bem eu vou ter no final. Por quê? Porque eu estou caminhando nessa vertente. E aí eu preciso que a gente tenha esses pensamentos, que a gente comece a olhar e falar assim, não, peraí, vamos com calma. Ninguém aqui vai conseguir mudar nada. Mas a gente vai conseguir fazer o que a Clara falou ali, que é não fazer igual a colega dela que, sofreu abuso e ainda recomendou o camarada no LinkedIn. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero que vocês sejam, como eu falei, os 8 mil lá com pensamento crítico. Só da gente parar de dar like nesses posts filha da mãe do LinkedIn, a gente já está fazendo muito. Gente, e o mundo já... Eu e Clara, a gente não está inventando a roda. Eu acho que muita gente antes de mim, da Clara, e muito mais importante do que eu e Clara, já percebeu que tem esse neoliberalismo do jeito que está, esse ultraliberalismo que o Brasil vive atualmente, não é legal. E aí você tem páginas como Startup da Real, você tem páginas de comunicação muito violenta, você tem páginas como Burguesia Fed, você tem páginas essa do empreendedor, nem a gente, sei lá, empresário, nem a gente, que fazem sátiras, ironias, que fazem reflexões críticas, que fazem com que vocês já comecem a olhar de um outro modo. E não vão ser aqueles caras que chegam, os primeiros a chegar no post para dizer assim, você tem raiva do rico só porque você não é rico também? E se esforce para ser rico. Então, assim, já chega uma galera dizendo assim, não é para odiar ninguém, mas olha só, o cara vai ter que te contratar. Agora, se ele vai te pagar bem ou mal, depende do mercado que ele está inserido. Não é para odiar, mas também não aceita esse presente. Priscila, você falando aí, eu lembrei nessa mas mesma empresa Clara, que eu só para fechar, porque teve gente que falou que era para colocar no currículo. Vai colocar no currículo esses cursinhos aí que vocês fazem de arrasta para cima, sim. Coloca. Agora, a empresa não é boba. Ela sabe que curso vale a pena e que curso é só maquiagem, né, gente? É tipo assim, tá arrumado, mas tirar essa maquiagem aí não é isso tudo. Então, assim, a gente está lidando com um RH que está atento, né? Então, por isso que eu digo, valorizem o estudo consolidado, né? Busquem isso, mas façam os cursos, sim, porque eu acho que tem que fazer, mas tem gente boa vendendo cursos, vocês têm que procurar saber essas coisas, porque tem muita gente mal intencionada, mas tem muita gente boa vendendo cursos. Tem que fazer os cursos, tem que se desenvolver ao máximo, tem que desenvolver o máximo de competências, de ferramentas, a gente nunca vai falar o contrário disso, senão, né, a gente estaria no lugar errado. Mas a questão é essa crítica, assim, do que está por trás disso, né, assim, o discurso da sociedade como um todo. Aí, nesse contexto todo, da mesma empresa em que eu sofri assédio, que depois o meu gestor assediador foi recomendado,
É uma empresa que investe muito em competitividade, tanto para fora, né, no mercado, quanto dentro. É uma competição muito grande. Dentre os discursos de assédio que eu ouvia, era de que ali é onde os fracos não têm vez. Então, se você não estava conseguindo espaço é porque você era o fraco e tal. E aí, saiu uma avaliação. Isso não foi totalmente divulgado na empresa, mas eu fiquei sabendo que na área de medicina do trabalho, que é bem expressiva na empresa, eles fizeram um levantamento e viram que o medicamento mais consumido pelos funcionários da empresa era um ansiolítico, era o alprazolam. Então, assim, mais do que qualquer remédio de uso contínuo, como antihipertensivo, remédio para diabetes ou outro. Então, assim, gente, não pode ser normal, em algum ambiente, o medicamento mais consumido ser um ansiolítico. Por mais que isso seja um sintoma da sociedade, existe um quadro muito claro ali dentro. Então, assim, é algo que, se você for fazer uma pesquisa, por mais que você... E todo mundo reforçava esse conteúdo, né? O orgulho de ser o nome da empresa, temos que vestir a camisa e tirar foto, e todas aquelas recompensas organizacionais que a gente recebe, que é o chamado salário motivacional. Mas se você fizesse uma pergunta sincera e falasse assim, quem está feliz? Eu acho que não dava 10%. E nesses 10% tinha gente maquiando também. Porque se você está feliz, você não vai estar tomando ansiolítico. Você não está tranquilo. Pelo menos tranquilo você não está. Né? Então tem alguma coisa muito errada, é um sintoma muito claro. Né? E é um sintoma muito claro na sociedade. A gente consome ansiolítico igual bala. Alguma coisa está muito errada. Muito. Né? Descontando as nossas vidas pessoais. Então, é um sintoma mais do que claro de que a gente precisa começar a mexer nesse negócio, precisa mudar esse discurso, precisa, né, pelo menos, a gente entender que o problema não é nosso. Quando a gente entende que a chave do problema não está com a gente, você pode ter problema, todo mundo aqui tem pontos a desenvolver. A gente estar atentos no mercado, a gente não está completo, nunca vai estar, e é isso, e a gente vai tentando se melhorar e se aperfeiçoar com o tempo, né, e com as oportunidades. Mas, tem muita insatisfação das pessoas, né? E quando você entende que a chave da maioria dos problemas não está com você, não é uma questão individual, isso, assim, é um grande alívio. Quando eu entendi que o problema não é que eu era fraca, que não me enquadrava ali, fez muita diferença para mim. E aí você começa também a pensar na alternativa, como sair disso. E não como me enquadrar dentro disso, é como sair disso. Clara, teve um dos comentários aqui que a pessoa até falou que a empresa queria contratar os influencers de LinkedIn. Então, esse é um típico caso desses. Você já tem um ambiente super tóxico ali e ele quer perpetuar isso. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente não vai ser feliz ali naquele lugar daquela forma, né? Entender que isso é um processo transitório, que a gente não vai fazer carreira naquela área, né? Não entender que é pessoal, a gente em algum momento vai sair, porque alguém vai olhar essa rotatividade alta. Talvez alguém em cima olhe. Por que aquela área não para ninguém? Por que toda hora tem gente pedindo para sair? Talvez, pode ser que esse chefe nocivo ali, e uma hora ele vai cair pelo que ele está fazendo. Então, assim, não é, mesmo que a empresa queira o cara, eu quero aqui os influencers de LinkedIn. A empresa está dizendo para esse aluno que ela quer que você tenha esse trabalho enquanto eles dormem, pense com o tubarão, né? Ela quer que você seja não quer que você seja um fracassado. Então, é isso. Enxerguem dessa forma, mas é mais ou menos o que o aluno ali falou ali em cima, uma das coisas. Gente, a gente já está aí com mais do que o tempo que a gente fez, né? Mas eu queria ouvir vocês, ou vocês falem aqui, perguntem, e digam também aí, gente. É uma conversa fiada nossa aqui que a gente fez hoje, né? A ideia era essa mesmo, assim, a gente está, não é sem contexto que a gente está falando aqui, tem contexto, mas é de propósito que seja leve, que seja uma conversa dessa forma, né? Muita gente às vezes não entende, né? Acha que, cadê a metodologia da Priscila explicando? Gente, é de propósito que seja um bate-papo, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue ouvir melhor, né? Isso aqui hoje é para refletir, não se encerra aqui, né? É uma reflexão que não acaba. Inclusive, quem tiver alguma questão, pode endereçar para mim ou para a Priscila, até depois mesmo do evento aqui, usar o nosso chat
do Teams, né? Que é, inclusive, quem não é de Itaguaí, fica aberto, né? A gente pode dar uma atenção. E o mais que a gente botou aqui, né? Claro que a gente ia falar, tem isso aqui, né? Que é a Clara que cunhou esse termo aqui, que deve ter lido em algum lugar, ou então a sócia é boa, né? Ela botou assim, ó. A gamificação do trabalho, né? Quem aí acha ou sabe o que Termo é não é essa meu, não. É gamificação? claro que eu copiei. Parece gamificação, vem de game, né? São jogos, e aí você pensa assim, é a empresa que botou a sinuca, é a empresa que botou o ping-pong. Não. É a empresa que faz a gente trabalhar feito um jogo louco, insano, de desafios, de metas, de projetos e jogos. O tempo inteiro você está jogando, você está dentro de um novo desafio, novo challenge, novo desafio, novo não sei o quê. E aí, gente, é uma coisa assim que às vezes as metas, muitas vezes são atreladas à remuneração, né? E se torna, às vezes, até impossível de alcançar isso, é inatingível, enfim, de toda forma, cria o quê, né? A gente cria um ambiente de competição dentro da empresa, cria um ambiente de competição dentro daquela área. E, com o tempo, isso vai criando, vai chegar no ponto que a Clara falou, a área está todo mundo no ansiolítico, no antidepressivo, porque não aguenta. Porque senão, como é que vai fazer? Gente, é louco. Eu ouço muitas vezes vocês falando para mim assim, eu não aguento mais, professor. Eu sei que tá difícil e tal, não sei o que. Eu vejo isso porque eu me vejo quando eu tinha a idade de vocês. Por isso que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar esse caminho que a gente está seguindo, não tá legal. Porque quando eu tinha a idade de vocês, não era desse jeito que vocês estão passando. Nunca que era dessa forma, né? Assim, os trabalhos, eles não geravam tanta ansiedade quanto geram hoje, sabe? Por conta disso, por conta dessas cobranças, porque estava começando essa coisa, né? PL era uma coisa nova, era uma coisa assim que começou com a ideia, a proposta inicial sempre foi boa, né? A remuneração por meta, por resultado. Essa proposta sempre foi incrível no início. O problema é que hoje, a maneira como ela está, hoje você está mal remunerado, isso compõe o seu salário. Então, você vive em função de atingir esses objetivos que às vezes são impossíveis e você vive uma bola de neve sem alcançar isso aí. Então, assim, eu vejo que mudou muito o mercado. Nesse momento mudou para pior. Mas eu entendo que tudo é ciclo, né? Tudo não, né? Mas a economia é ciclo. Uma hora sai desse ciclo que está na baixa. Não tem como. A economia se retroalimenta desse ciclo. Então, ela vai voltar. A gente vai ter mais uma economia aquecida. Tomara que seja via CLT. Porque quando eu me formei, eu botei meu projeto final na faculdade foi para abrir uma empresa. E aí, as minhas amigas lá de hoje, que dizem que eu sou romântica, eu falava assim, gente, eu vou tentar abrir uma empresa, eu queria ter um negócio, eu tinha um negócio lá, vou ser empreendedora e tal, eu tinha umas ideias e tudo mais. Era o meu plano B. Depois de um tempo, ele virou um plano B ali, porque o plano A, depois que eu fiz o mestrado, era ser professora. Mas, assim, era uma época que o que eu ouvia das minhas amigas, você tá doida que eu quero ter negócio? Tá doida que eu quero essa responsabilidade? Eu ouvia muito isso das minhas amigas. Você tá doida que eu quero essa responsabilidade? Eu quero ser funcionária, minha filha. Deu sexta-feira, desliguei, não fechava, né? Desliguei meu computador, acabou, tô linda, maravilhosa, curtindo meu final de semana. Durante a semana, 6 horas, fechei meu computador, desliguei, tá tudo certo. Então, assim, o que mudou que esse emprego de CLT, ele deixou de ser valorizado? Até por vocês, né? Por que isso aconteceu? Por que ser dono do seu próprio tempo é uma coisa que é tão badalada, quando na verdade ninguém é dono de nada? Porque dono, novamente, quem é o dono? É o dono dos meios de produção. Quem é o dono? É o dono da indústria, é o dono é o dono da Amazon, é o dono de... esses são os donos, não é a gente. Não é você com o seu negócio que tem 4 funcionários, que é dono de nada, né? Então, assim, o que mudou para em 10 anos isso mudar tanto, né?
em 10 anos a gente deixou de admirar um emprego bom, a gente deixou de admirar, sabe? Por quê? A gente está na hora de refletir. Porque eu quando dava aula no primeiro período, eu sempre perguntava, né? No primeiro dia de aula, eu dava aula de produção, daí eu perguntava para vocês, aonde vocês querem trabalhar? Sempre perguntei, desde o FRJ. Aí eu botava lá, se você quer ser servidor público, se você quer trabalhar numa multinacional, se você quer trabalhar se você quer ter seu próprio negócio, se você quer trabalhar numa empresa pequena. Aí eu botava lá, e sempre foi assim, durante muito tempo, a maioria esmagadora queria trabalhar numa multinacional. E aí depois, nos últimos, eu já estava colocando assim, você quer ir embora do Brasil? Você quer morar fora? Porque eu senti que tinha essa demanda ali. Então, assim, aí essa começou a ser. Mas todo mundo botava multinacional, porque era essa época, sabe? Tinha os coletivos, você tinha uma remuneração, né? Que você chegava ao final do ano, todo mundo com 13º, o shopping virava meia-noite, né? Todo mundo comprando. E assim, vocês viveram isso, pelo menos em crianças, né? De realmente dezembro ser um mês que a economia gira muito legal, porque está todo mundo com dinheiro. Hoje em dia não é mais bem assim, porque quem trabalha por conta própria, quem é PJ na empresa, não tem 13º. Né? Então, assim, e aí, ó, o Roberto botou fuga de cérebro. Gente, isso é péssimo. Sempre foi ruim, né, a fuga de cérebro. Outro dia desse eu li um negócio que eu fiquei falei, porra, faz sentido, e é tão horrível isso. O problema de hoje em dia é que a gente não está nem formando o cérebro. O Brasil está tão excludente que só está conseguindo se manter estudando numa faculdade pública, até pela pública, né, que a pessoa passa, que não precisa gastar dinheiro, quem está, sabe, porque está todo mundo precisando trabalhar. Os pais perderam o emprego, perderam renda, os alunos estão tendo que trabalhar. Então, assim, aí você tem uma evasão muito maior. E a evasão é os alunos que entram, mas não saem no meio do caminho. Então, assim, pior do que fugir cérebro, a gente não está nem formando o cérebro. O que é a pesquisa no Brasil atualmente? É nada, 92% de corte, de um corte que já vinha de corte, aí é igual o curso que vende do curso que vende. Então, assim, quando você vai parar para olhar, o orçamento comparativamente a 2015 da pesquisa no Brasil é 0,15%. Não chega nem a... Entendeu? É nada. É nada. Então, assim, você vai formar que cérebro desse jeito? Até eu, às vezes, me pergunto, o que eu estou fazendo dando aula no Cefet, meu Deus? Eu vou fazer outra coisa da vida. Vou ver se eu arrumo um emprego fora do país, vou dar aula em outro lugar, vou fazer pesquisa em outro lugar. Vou voltar vou abrir um negócio de consultoria, vou vender, vou abrir uma empresa. Às vezes eu me pergunto também, porque vocês acham que do outro lado é mole? A gente está ali, ó, trabalhando, congelados desde 2015. Tipo, entrou o vampirão e o vampirão falou, agora vocês vão ficar aí, nesse limbo aí, e acabou, não sai mais desse limbo. Aí todo mundo perde, porque aí a Priscila já começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? De repente não vale a pena dar aula assim. Vou arrumar um emprego na PUC, vou arrumar um emprego na FGV, de repente. Vou migrar para outro lugar, vou fazer... Isso acontece. Aí o professor que vai embora, que vai para outro... Acontece para todo mundo, gente. Não é bom. Então, assim, é isso. A gente está aqui conversando, mas eu acho que é positivo, porque eu acho que quem ficou até aqui agora... Primeiro que quem entrou já conhece eu e Clara, ou tirando a galera que veio de outros campos. Aí ficou, de repente, essa pessoa que veio de outros campos, ficou até o final, ó, parabéns aí, porque você curtiu o nosso discurso aqui, né, de pensamento e tal, da gente ter pensamento crítico um pouquinho diferente do que se vende aí. Quando a Clara fala hegemônico, é isso, né, porque o pensamento hegemônico é completamente diferente disso que a gente fala. Vocês sabem porque vocês têm aulas com docentes que pensam diferente da gente, né? Com professores que não compartilham das nossas ideias. Então, e às vezes é desagradável ouvir, né? Nem sempre é agradável ouvir, porque a gente tenta trazer, assim, é uma lanterna na ferida, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que é o desconforto, porque às vezes a gente está tão dormindo, tão adormecido, anestesiado,
que a gente não está consciente desses problemas. Eu sei disso porque a Priscila falou do mestrado dela, no meu mestrado também, e eu estava fazendo mestrado na hora que a gente sofreu o golpe em 2016, então, assim, a hora que eu comecei a despertar foi a hora que tudo ficou muito pior. Então, era dolorido, quase que fisicamente mesmo, tomar conhecimento das coisas. Mas, ao mesmo tempo, é libertador, né? Quando você começa a entender a realidade, porque aí sim você vê que você tem condições de fazer alguma coisa, de compreender melhor, de tirar também as suas culpas individuais, que é o que a gente traz na sociedade, né? E que não é uma verdade, né? Pessoal, a gente está lendo os recadinhos todos, tá? Se entendendo que vocês estão majoritariamente concordando, né, com o que a gente está falando. Não que a ideia seja que vocês concordem, mas é realmente promover um debate. É uma pena, né, que a gente esteja nesse modelo virtual, que mesmo que vocês estejam interagindo aqui, a gente sabe que é menos do que seria se a gente estivesse numa sala agora, realmente numa mesa redonda, não numa tela retangular como a gente está aqui. Mas eu acho que não vão faltar oportunidades, a gente sempre traz algum debate sobre o mundo do trabalho mesmo, né, nesses eventos, faz parte do nosso discurso, da nossa vida, né? Priscila falou várias vezes aí, de tanto tempo que a gente tem, só para lembrar que a gente começou adolescente, tá? Então não tem muito tempo, mas a gente começou muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 18, hein, gente? Aí dá um crédito. Eu entrei na faculdade, meu pai teve que assinar o meu contrato porque eu tinha 17 anos. Então a gente está muito tempo nesse negócio aí. Mas queria agradecer também vocês que vieram, quem são os nossos alunos que já nos conhecem, quem veio a convite porque leu o tema e achou interessante. Agradecer a vocês que vieram, que ficaram até aqui, que participaram. Tá? E a sala está aberta, né? O meu chat está aberto caso vocês queiram conversar e tenham dúvidas e dilemas. A gente vive de fazer isso, né? Então, é um prazer, assim, são coisas que às vezes vão além da nossa competência, né, enquanto professores, que nosso dever é estar na sala de aula, dar a disciplina, sair e avaliar, lançar no sistema, e a obrigação contratual é essa, o restante a gente faz daquilo, assim, é o que nos move, é o que a gente acredita e assim a gente vai fazendo. Tá bom? Obrigada, gente. É isso. Eu faço minhas palavras a Clara, né? A gente está lendo aqui o que vocês estão escrevendo. E é bom, fico feliz que vocês, pelas mensagens que vocês estão colocando. É isso, o canal está super aberto, né? Então, assim, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, e, enfim, agora, nesses tempos remotos, a gente migrou e, enfim, foi invadido ali, mas, assim, eu gosto, como a Clara falou, é um prazer para a gente fazer mais do que só dar a nossa disciplina ali e fazer a prova e avaliar. Então, é um prazer, vocês fazem a gente feliz quando vocês trazem, né, assim, trazem a gente como um ponto de... Não, eu diria assim, como um ponto de reflexão, né, do que vocês estão experienciando e vivendo. Então é isso. Obrigada e... a gente pode encerrar. A Beth, Beth, você participou, que legal. Obrigada, Beth. Você é professora aí da produção, né? Vocês têm aula também. Então é isso, tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigada, boa noite para vocês. Clara, já vai automático, né? A gravação. Depois para ter disponibilidade. Tá. Oi? Não, a gravação já vai automática lá, porque teve aluno que perguntou se ia ficar gravado.